Fala, gente, fala, meus queridos. Voltei. Aí eu fiquei pensando naquela charada. Gente, quantos patos ali, hein? Eu falei tanto pato ali que eu nem sei mais nem o que tinha que fazer, beleza? Mas a gente vai dar a resposta no final da nossa aula. Hoje, agora, a gente vai fazer a nossa revisão. Chegou a hora daquela revisão de progressão geométrica, as aplicações de PG, para a gente finalizar e dar um check final em progressões geométricas. Então, bora lá na telinha? Nossa aula 65.2 é progressão geométrica, aplicações. Ok, foi bem legal a nossa aula porque a gente viu algumas aplicações de progressões geométricas no nosso dia a dia. A gente viu na medicina, no esporte, até quando a gente vai se divertir em um parque de diversão, a gente vê ali que existe uma sequência ali que se chama progressão geométrica. E progressão geométrica no Enem, ele é bastante cobrado, gente. É bastante cobrado, então você tem que ficar inteirado desse conteúdo, tá? É importante fazer um mapa conceitual. Na última aula a gente falou sobre o mapa conceitual, que você faz um plano, de acordo com nossas aulas, você vai anotando tudo, e mostramos um modelo de como você pode fazer um mapa mental bem legal, tá bom? Ok. E aqui a gente tem três maneiras de somar progressão geométrica. A gente tem aqui a fórmula da soma, ela pode vir desta maneira ou desta maneira. Isso aqui é a soma dos termos de uma PG finita. Por quê? Porque a gente sabe que quando a gente quer somar os termos de uma PG infinita, a gente vai usar essa fórmula aqui. Ok? Ok, a gente tem outro mapa mental aqui. Olha só, gente, que legal. Aqui ele fez até um desenho. Por isso que o mapa mental ele é muito importante, porque ele fica atrativo aqui, ó, bem bonitinho. E aqui ele já fez um resumo de tudo, de progressão aritmética e de progressão geométrica. Termo geral da PA, termo geral da PG. Razão da PA, razão da PG não tem. Soma dos termos da PA, soma dos termos da PG. Que não tem, mas eu coloco aqui, né, que a razão é representada pela letra Q e é só dividir dois termos. Se eu pego o segundo, eu vou dividir pelo primeiro. Então agora tem. Beleza, soma dos termos da PG finita e tá aqui, olha. Eu falei que não tinha, olha só, não vi. Foi mal, galera. Tá tudo aqui bem bonitinho. Não precisava eu acrescentar nada nesse mapa mental. Feito isso, agora é com vocês. Atividade de sala e a gente volta daqui a pouquinho para as correções. Opa, e já voltamos. Já voltamos para ver se você conseguiu aí fazer as atividades. Eu tenho certeza que você deu um check aí nos seus exercícios. Conseguiu? Ah, não, tenho certeza que foi. Conseguiram. Então, bora lá, gente. Na telinha, resolução da atividade de sala, tirando dúvidas. Vamos lá. Então, a primeira questão é a seguinte. São questões bem extensas, então a gente vai fazer a leitura. No dia 1º de janeiro de 2019, uma nova secretaria foi criada em certo tribunal, a fim de receber todos os processos a serem protocolados nessa instituição. Durante o mês de janeiro de 2019, 10 processos foram protocolados nessa secretaria. A partir de então,
A quantidade mensal de processos protocolados na secretaria durante esse ano formou uma progressão geométrica de razão 2. Ah, já falou tudo, gente. Começou com 10 no mês de janeiro. Depois virou uma progressão geométrica. Ah, agora ficou fácil. Mas vamos ver o que o exercício quer. Nessa situação hipotética, a quantidade de processos protocolados nessa secretaria durante os meses de junho e julho de 2019, vou destacar aqui que ele quer somente de junho e julho de 2019, foi igual a letra A, B, C, D e E, estão aí as alternativas. Eu vou montar a minha progressão geométrica. O exercício diz que ele começa com 10 processos, então esse vai ser o nosso A1. 10. Depois aí a sequência é uma progressão geométrica de razão, isso mesmo, de razão 2. Se é 2, vamos multiplicar o primeiro por 2, vai dar 20. Vamos encontrar o terceiro, multiplica por 2 o segundo, vai dar 40. E aí eu vou fazer quantos processos aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6, 7 porque eu quero o mês de junho e julho. Então, aqui multiplicando por 2, eu tenho 80, 160, 320 e 640. Tá aqui a nossa PG, que eu coloquei somente até ali. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês que eu quero o mês 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, junho e julho. Então, eu quero o sexto termo e o sétimo termo juntinhos. Quantos processos foram protocolados nesses 2 meses? Então, a nossa resposta aqui, eu tenho que somar o sexto termo mais o sétimo termo. O sexto termo é 320 e o sétimo termo, 640. Somando aí, gente, a gente tem isso mesmo, 960 processos. Letra D. Ok, já foi. Questão número 1. Check. Questão número 2. Vamos lá. É uma questão da VUNESP, de São Paulo, 2020. Adaptada. Vamos lá? O percurso de um treinamento de corrida é composto por 5 etapas com distâncias diferentes em cada uma delas. Uma nova etapa sempre tem 3 vezes a mais que a etapa anterior. Sabendo que a primeira etapa de treinamento é percorrer 200 metros, a distância total do percurso é igual a... Muito fácil, gente. Por quê? Ele já deu o primeiro passo ali, é colocar o primeiro termo. E ele disse que no primeiro treinamento é percorrer 200 metros. Então, a gente já tem a nossa PG aqui de razão 3, porque é triplicar, né? A cada dia se aumenta 3 vezes. Então, a gente tem uma PG que o primeiro termo é 200, se triplica. Vamos colocar aqui os termos? Vamos colocar aqui os termos. O segundo termo é 200 se a razão é 3, então o segundo termo é 600. 3 vezes 600, já encontro o próximo termo, 1.800. Mas o que o exercício está pedindo? A distância total dos percursos, né? Isso mesmo. É composto de 5 etapas, então a gente já colocou 3 etapas ali. Está faltando quanto? Mais 2. É só multiplicar 1.800 vezes a razão, vai dar 5.400 vezes 1.800, né? 1.800 vezes 3. Agora, 5.400 vezes 3, eu vou encontrar o próximo termo, que é 16.200. Pronto, está aqui a nossa etapa do nosso treinamento.
Beleza, beleza. Só que o exercício está querendo saber o total, a distância total do percurso. Então, eu tenho que somar tudo. Se eu tenho que somar tudo, vamos usar a soma da PG, porque se a sequência é uma PG e eu quero soma, então vou fazer aqui, gente, ó. Sn é igual a Q elevado a N menos 1. Tudo isso dividido por Q menos 1. Quantas etapas nós vamos somar? 5, então S5. O primeiro termo da nossa etapa aqui é 200. Então vamos colocar o A1, 200. O Q é a nossa razão, que é 3. A quantidade de etapas é 5, 3 elevado à quinta, menos 1. Tudo isso dividido por... Se a razão é 3, aqui embaixo vai ficar 3 menos 1. Logo, a gente tem que a soma desses 5 termos, S5 é igual a 200, 3 elevado à quinta. Quanto que dá 3 elevado à quinta? 300, 243. 243, resolvi a potência, menos 1. E tudo isso dividido por 2, né? 3 menos 1, 2 embaixo. Agora é só cálculo aqui. A soma dos 5 termos é 200, já dá para dividir por 2, né? Mas se não quiser, não precisa fazer. 242, agora sim, agora eu quero, né? Olha, 243 menos 1, 242 dividido por 2. Eu dividi por 2 aqui. Agora eu vou dividir por 2. E aqui vai ficar 100. Logo, a soma dos 5 termos é 100 vezes 242. E a minha resposta é 242 multiplicado por 100 é acrescentar 2 zeros. 24.200 metros é a nossa resposta final. É de alternativa? Não, não. Então, hashtag fim aqui, beleza? Então, vamos dar um check aqui. Vamos dar um check nesta página e um check nesta página. Já foi a questão número 2. Questão número 3. Então, vem, se liga no Enem. Chegou aquela questão voltada para o Exame Nacional do Ensino Médio. É uma questão da CESP 2019. Ela é uma questão de um concurso de técnico do Tribunal de Justiça do Paraná. O protocolo de determinado tribunal associa a cada dia a ordem de chegada dos processos aos termos de uma progressão geométrica de razão 2. Eu já vou anotando isso aqui. Razão 2. A cada dia, o primeiro termo, o primeiro processo que chega recebe o número 3. O segundo, o número 6 e assim sucessivamente. Um determinado dia, o último processo que chegou ao protocolo recebeu o número de 384. Então, nesse dia, chegaram, letra A, 5 processos, 6, 7, 8, 9 processos, letra E. Vamos verificar. Então, vamos analisar a situação que a gente tem aqui neste problema. Beleza, então a cada dia o primeiro processo chega e recebe o número 3. Então chegou o primeiro processo e recebeu o número 3. Então eu vou anotar isso aqui. E eu vou logo dizer que é uma PG. Por quê? Chegou o primeiro e anotado o número 3. E a razão é 2. Então o segundo processo que chega recebe o número 6. Depois, 2, a razão é 2. Então, aqui é 12 e assim sucessivamente. Isso continua até que chega em certo dia
um processo lá e recebe o número 384, que a gente vai colocar como o último processo. Então, eu quero saber, nesta ordem ali, quantos processos chegaram no total. Eita, que legal! Esse problema é muito legal, porque a gente quer saber a quantidade de termos que tem essa sequência. A quantidade de termos vai me dar aí a quantidade de processos. Então, bora lá, usar o termo geral de uma PG para encontrar o valor de N. A N é o nosso último termo, e o nosso último termo é 384. O primeiro termo é 3, a razão aqui já deu, é 2. N menos 1 eu não sei. Ok. Agora, o que eu faço, gente? Eu vou isolar esse 3. Eu vou passar para o primeiro membro dividido. 384 dividido por 3, que é igual a 2 elevado a n menos 1. 384 dividido por 3 dá 128. Então, nós temos 2 elevado a n menos 1 igual a 128. Pronto, ficamos com uma equação exponencial, onde a gente vai descobrir o nosso n. Tudo na base 2? Beleza, então eu transformo esse 128 e 2 elevado a 7. Bases iguais. Se as bases são iguais, os expoentes também são iguais. Então, fazendo a igualdade entre os expoentes, eu tenho n menos 1 igual a 7. Isolando o n, eu tenho 7 mais 1. E a nossa resposta é n igual a 8. Hashtag fim. Hashtag concluída. Então, vamos marcar de concluída aqui para finalizar a questão número 3. Check. Já foi. É check aqui. Aqui não precisa, mas a gente só vai marcar aqui. A resposta correta está na letra Deu 8, então letra D. Certinho, certinho. Legal, legal, né, gente? Então, feito isso, gente, chegou a hora de a gente dar aquela resposta dos patos, dos bichos lá. Quantos patos tem? Nós brincando com os números da aula anterior, da nossa aula, era o seguinte, ó, era uma charada. Há 2 patos na frente de um pato. Ok, vamos pensar aí. 2 patos atrás de um pato. E um pato no meio. Quantos patos tem? No meio dessa patarada toda, nossa resposta é tchan, 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 3. Olha aí, gente, ó. 2 patos na frente. Então, considerando o último, eu tenho 2 na frente. Até desenhei aqui para vocês. 2 patos atrás, então, se o da frente, olhando para o da frente, com referência, eu tenho 2 patos atrás, considerando o primeiro da frente. E eu tenho um pato no meio entre o primeiro e o último. Então, com esse enunciado, eu preciso apenas de 3 patos. Eu preciso de 3 patos para finalizar. Não preciso mais de nenhuma patarada. Acaba, chegou de bicho. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau, gente.